Boa tarde, estamos iniciando mais um Destaque Rural Notícias. Hoje é dia 17 de julho de 2019 e sejam todos bem-vindos. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para a Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry. Celso Moretti assume interinamente a presidência da Embrapa. A partir desta quarta-feira, o então diretor executivo de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, Celso Moretti, assume interinamente a presidência da instituição, substituindo Sebastião Barbosa. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. O engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa, Moretti exercia o cargo de diretor executivo de pesquisa e desenvolvimento desde julho de 2017. Moretti, que assume então o lugar do ex-presidente Sebastião Barbosa, e que foi desligado então pelo governo Bolsonaro, que faz parte então esse desligamento do novo reposicionamento então que foi divulgado há pouco tempo pelo presidente Bolsonaro, o reposicionamento da Embrapa e uma potencialização da instituição. Então, uma das ações realizadas pelo governo foi o desligamento do então presidente Sebastião Barbosa. Nós temos uma entrevista com o ex-presidente Sebastião Barbosa, que foi gravado em fevereiro deste ano, está disponível no nosso site, assim também como nas nossas redes sociais. Vamos falar de arroz. Com pressão compradora, indicador cai por mais uma semana. O indicador Exalc Senar RS do arroz caiu por mais uma semana, fechando a R$ 42,99 a saca nesta terça-feira. Segundo colaboradores do CPEA, esse cenário reflete a pressão exercida por agentes da indústria, que alegam dificuldades de repasse dos preços da matéria-prima para o fardo beneficiado. Do lado vendedor, apenas alguns produtores estiveram presentes no mercado do arroz em casca nos últimos dias, reduzindo a liquidez. BASF, há 7 anos ao lado dos vencedores do Desafio da Produtividade SESB. Vamos então falar com a Fernanda Custódio, que está lá em São Paulo. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Léo. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui pelo Destaque Rural Notícias. E aí, Fernanda, quais são então as informações a respeito do algodão que você nos traz hoje? Isso, Léo. Hoje, para mudar um pouquinho o nosso foco, a gente vai falar sobre a colheita do algodão da safra 18 e 19, lá no estado de Mato Grosso, porque, segundo dados do IMEA, nós temos, até esse momento, 7,15% dessa área que foi cultivada agora nessa temporada já colhida. Se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, nós tínhamos, então, nessa época, cerca de 4,74% dessa área colhida. Então, a gente já consegue ver que esses trabalhos nos campos, eles estão andando de uma maneira mais rápida agora nessa temporada, e ainda segundo informações do IMEA, a projeção para essa safra, viu, Léo, é de 1,8 milhão de toneladas. Isso representa um aumento de 36% em relação ao volume colhido na temporada passada, de 1,3 milhão de toneladas. E ainda segundo dados do IMEA, a gente pode atribuir a esse aumento na produção agora nessa safra, também por conta do aumento na área cultivada com o algodão nessa temporada lá no estado de Mato Grosso, e também as condições climáticas que foram favoráveis e contribuíram então para o desenvolvimento das lavouras agora nessa temporada. É importante reforçar que o estado de Mato Grosso, juntamente lá com todo o oeste da Bahia, eles têm grande importância quando a gente considera a produção de algodão aqui no Brasil, né, Léo? Tá certo, Fernanda.
Essas são as informações, então, e o mercado? Tem alguma informação hoje nova no mercado? O mercado está mais lento? Léo, sem muitas novidades hoje, no pregão dessa quarta-feira, a soja caiu pelo terceiro dia consecutivo lá na Bolsa de Chicago. Hoje nós acompanhamos uma queda próxima de 5 pontos. No caso do milho, uma leve valorização, mas o mercado continua sendo balizado pelas previsões climáticas lá no meio oeste norte-americano, mas não temos nenhuma novidade. A previsão ainda tem indicado para os próximos 10 dias esse clima um pouco mais quente e seco lá no meio oeste, com temperaturas próximas de 32 graus em muitos estados produtores. Então, o mercado está acompanhando isso para ver realmente qual que é o efeito desse clima nas lavouras. Lembrando que o potencial produtivo da safra 19-20 lá nos Estados Unidos continua como uma grande incerteza do mercado. Ninguém sabe ao certo quanto que vai ser essa produtividade, tanto das lavouras de soja quanto das lavouras de milho. E no caso da soja, viu, Léo? Hoje nós tivemos uma novidade, porque o presidente norte-americano, Donald Trump, sinalizou que pode impor novas tarifas aos produtos chineses, tarifas que poderiam ultrapassar 350 bilhões de dólares, viu, Léo? Isso porque, segundo ele ainda, a China não cumpriu com o que ela havia prometido depois daquele encontro das duas lideranças que aconteceu lá no G20, no Japão, no final de junho. Segundo Trump, a China teria se comprometido a comprar novos volumes de soja, milho e carne suína dos Estados Unidos. Só que isso não se confirmou. Então, o presidente usou a sua conta no Twitter para trazer essa informação. Tudo isso, Léo, está detalhado. A gente tem uma matéria especial que está em destaque na página da Destaque Rural. Então, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem saber mais informações a respeito dessa disputa comercial que continua, a gente tem todas essas informações lá. E é importante destacar também, viu, Léo, que enquanto o Donald Trump fez essa nova ameaça, as lideranças chinesas já se posicionaram e disseram que se isso realmente se confirmar, vai ficar ainda mais difícil chegar a um acordo entre essas duas grandes potências econômicas mundiais. Aguardamos os próximos episódios, então, né, Fernanda? Com certeza, viu, Léo? Porque essa novela continua. Certo, então. Obrigado, Fernanda, pela tua participação e até amanhã. Tá certo, Léo. Obrigada. Até amanhã. Vamos, então, com as informações do clima. Nesta quinta-feira, o sol predomina por quase toda a região sul. Portanto, não chove. O frio vai continuar e ainda há condições para geada nas áreas de serra e no Planalto de Santa Catarina. Há previsão de chuva a qualquer hora do dia no litoral centro-norte catarinense. Já no sudeste, terá muitas nuvens e chuva fraca a qualquer hora no litoral norte do Rio de Janeiro, Grande Vitória e nordeste do Espírito Santo. No litoral de São Paulo e leste de Minas Gerais, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Sol forte e tempo firme nas demais áreas. Já no centro-oeste, a quinta-feira é de sol e o tempo firme em toda a região. Nas horas mais quentes da tarde, os níveis de umidade relativa do ar continuam baixos. No nordeste, a maior parte da região segue com sol e sem chuva, entre o litoral de Pernambuco e Alagoas e no litoral do Maranhão. Pode chover de forma passageira. Já no litoral da Bahia, em Sergipe, o tempo fica carregado, com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Chuva que pode ser volumosa, inclusive. E na região norte, o tempo continua estável. No noroeste do Amazonas e em Roraima. Nestas áreas, a chuva acontece em vários momentos do dia. Já no Amapá, norte e noroeste do Pará, oeste do Acre, faixa central e leste do Amazonas, a chuva só vem à tarde. Sol e tempo firme nas demais áreas. Para saber mais sobre as soluções BASF usadas pelos ganhadores do concurso de produtividade do SESB, é só você procurar um RTV da sua região.
Nós conversamos então há pouco com o produtor rural brasileiro que produz lá no Paraguai, na região do Alto Paraguai, no município de Maracaiú, Fábio Greff, que nos contou um pouco a respeito do milho safrinha que se concluiu agora neste mês, sobre o decorrer da produção e também os percalços que tiveram durante a produção e também um pouco sobre o mercado. Acompanhe então a entrevista com o produtor que planta lá no Paraguai, Fábio Greff. Destaque Rural Notícias. Boa tarde, Fábio. Seja bem-vindo ao Destaque Rural Notícias. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar com vocês. Prazer é nosso, Fábio, tu disponibilizar teu tempo aí para conversar conosco. Então, Fábio... Opa, sim. Então, nos conte um pouco, Fábio, como foi o desenvolvimento do milho safrinha aí na tua região? Opa, então esse ano começamos com um clima um pouco assim, com problemas de chuva, um pouco de chuvas esparsas, não foi uma regularidade muito boa de chuvas, mas assim, algumas regiões acabaram um pouco mais sendo beneficiadas com as chuvas, algumas regiões um pouco mais afetadas, com um pouco mais de irregularidades, né? E assim, mas no geral, assim, foi um início mais ou menos dentro de um padrão aí que a gente tem aí em decorrer dos anos aí. Tá certo, e com relação a doenças e pragas, Fábio, foi um ano de bastante intensidade de doenças ou como é que podemos classificar isso? Em questão de doenças, tivemos um período de excesso de chuvas no mês de abril e maio, que acabou pegando ali no enchimento do grão aí, acabamos pegando um pouco de período aí com excesso de chuvas, que acabou sendo oportuno para a entrada de algumas doenças e algum problema de tombamento, algumas mortes súbitas que o pessoal fala em virtude de doenças, mas muitas áreas também estavam associado a problemas de ataque de cigarinhas na fase inicial, algumas regiões mais regionalizadas, e aí acabou, como foi o primeiro ano aqui da cigarinha, o pessoal acabou assim confundindo um pouco também, um pouco mais perdido em relação ao que seria a doença, tinha presença de doenças, mas às vezes em virtude do problema ocasionado pela cigarinha também. Esse é um problema que tá no Paraná, também Mato Grosso, aqui do Brasil, foi um problema bem importante esse ano. E aí, então, o primeiro ano da doença dessa praga aí, e vocês conseguiram manejar ela bem, Fábio? Após a detecção? Então, até o momento não se tinha conhecimento assim dos danos, do que ela provocaria, né? E até o pessoal a gente sempre via aí a presença dela, porém nunca fizemos um controle específico para ela, porque não tivemos problemas assim do complexo de enfesamentos como esse ano, né? Esse foi o primeiro ano que apareceu os danos dela, né? O que apareceu, o que ela provoca no caso, né? Outros anos tinha presença, mas era muito pouco que se via presente. E esse ano já tinha uma severidade, um ataque um pouco maior dela no período inicial. E aí acabou que o pessoal não tinha muito conhecimento, nem acabava passando despercebido, né? Nem acabava olhando questão de cigarinha, né? A questão mais inicial que o pessoal controlava aqui era a questão de percevejo e lagarta, é o que mais monitorava em cima dessas pragas. Aí, então, virtude disso aí, foi o primeiro ano que a gente está convivendo com ela, né? Tá certo.
Mesmo assim, Fábio, vocês fecharam com uma produtividade interessante aí, né, o milho. Sim, sim, aqui a região deve fechar, a maioria deve fechar aí entre 100 e 120 sacas por hectare de promédio, assim. Vamos falar, a maioria fica acima de 100 sacas, ainda foi uma produtividade boa pela região, é mais ou menos o promédio que vem sendo trabalhado outros anos também. Tá certo. E com relação a preço, Fábio, como é que ficou a comercialização, a negociação aí? Então, os preços, inicialmente surgiram algumas propostas de troca de contratos antecipados lá atrás, em torno de 115, 120 dólares a tonelada. Aí depois acabou recuando, chegou até a 80 dólares e agora no período da colheita está se mantendo aí em torno de 100 a 110, até 120 chegou. Agora recuou um pouco, em torno de 110 dólares está hoje trabalhando aqui na região. E vocês comercializam aí, principalmente, quem é o principal comprador de vocês aí, Fábio? Principalmente o principal destino do milho do Paraguai é o Brasil. Então, acaba sendo essa época aqui, acaba indo muito para o Brasil. Mas tem também algum consumo interno aqui, tem granjas, mas é muito pouco ainda. E temos 2 fábricas de álcool que acabam absorvendo um volume interessante de milho aqui também, na região. Assim, às vezes, quando dependendo do preço, acaba saindo via Assunção, que seria mercado exportação através da Argentina, né? Uhum. E ano passado, 2018, 2017, acabou praticamente não saindo nada por esse destino, em virtude do preço que se pagava, né? Aí era mais mercado Brasil mesmo. Esse ano está tendo alguns negócios já saindo via Argentina, está saindo milho também. Aí esse milho é com destino à China. Não saberia informar certo qual o destino hoje desse milho, mas saía bastante para o Uruguai, saía para a Europa, não sei se para a China mesmo, eu acredito que o milho do Paraguai não vai para a China. Aham. Certo. E a tua perspectiva então, Fábio, como é que está a organização para a próxima safra aí? Vocês não fazem inverno agora, né? Como é que está a perspectiva aí, preços de insumo? Como é que está o planejamento aí para a próxima safra? Os planejamentos aqui já tá bem adiantado, né? Questão de insumos já está praticamente tudo comercializado já para a próxima safra. Adubo a gente depende de vir de outras regiões, então acaba sendo uma compra que acontece lá atrás bem antecipado, né? E então praticamente já está bem andada a comercialização da parte de compras de insumos, né? A parte de fertilizantes já praticamente já está toda aí, já praticamente chegou. E a parte de agroquímicos também teve um recuo, alguns produtos em relação ao ano passado, alguns produtos mantiveram. Adubo, em geral, teve uma suba um pouquinho em relação ao ano passado. A perspectiva de custo, então, é muito próxima do ano passado. Vai ficar bem próximo ao que foi ano passado o nosso custo de produção. Tá. E a soja aí, vocês estão comercializando basicamente a quantos preços? Vocês costumam aí fazer mercado futuro, já travar pelo menos custo de produção ou espera um pouco mais para comercializar, Fábio? Aqui se trabalha fazer bastante travar já futuro,
Porém, esse ano, por enquanto, não está girando nada ainda de futuro. Teve alguma proposta por troca de insumos. Porém, assim, somente grão ainda até agora não saiu nenhuma proposta. Então, o governo paraguaio aqui está trabalhando em cima de uma reforma aí na parte tributária aí, com as indústrias. Então, em cima disso aí, eles estão segurando. As indústrias até agora não passaram uma posição de compra de grãos, só de grãos. Uhum. Em virtude do processo do governo, está estudando alguma mudança na taxa de impostos aí. Tá certo, então. Fábio, muito obrigado pela tua participação aqui no Destaque Rural Notícias. Foi um prazer ter conversado contigo. Muito obrigado a toda a equipe aí da Destaque Rural, a todos os ouvintes aí. E estamos aí dispostos a compartilhar um pouco do nosso trabalho aqui do Paraguai. Tá certo então, Fábio. Muito obrigado e um grande abraço. Valeu, muito obrigado. Destaque Rural Notícias. Queda internacional pressiona com força valor interno do café arábica. Apesar da colheita do café estar terminando no Brasil, as negociações no mercado físico estiveram reduzidas nos últimos dias. Segundo colaboradores do CPEA, tanto vendedores quanto compradores seguiram retraídos, à espera da confirmação dos impactos das geadas ocorridas no primeiro final de semana de julho nas regiões produtoras de café arábica. As primeiras estimativas mostraram apenas um pequeno prejuízo nas principais praças cafeeiras, o que pressionou as cotações externas do café ao longo dos últimos dias, reforçando a retração de agentes. Nessa terça-feira, os preços domésticos do arábica registraram forte queda. O indicador CPEA-Exalc do arábica fechou a R$ 415,95 a saca de 60 quilos nesta terça-feira, uma baixa de R$ 14,28 na saca em relação à segunda. Quanto ao robusta, o indicador CPEA-Exalc tipo 6 finalizou a R$ 280,16 a saca de 60 quilos, o que representa um recuo de 2,4% na mesma comparação. E oferta de preços menores para o boi gordo. Com a entrada da segunda quinzena e a expectativa de redução de consumo, as indústrias estão ofertando preços menores pela arroba do boi gordo em algumas regiões. Em São Paulo, as escalas de abate atendem em torno de 6 dias e com o escoamento deixando a desejar. Parte dos frigoríficos saíram das compras ou ofertaram preços menores pelo boi na última terça-feira. Em Araçatuba, São Paulo, a cotação da arroba ficou em R$ 153. Isso à vista, livre de fundo rural, o que representa uma desvalorização de 0,3% na comparação dia a dia e de 1,6% frente ao início do mês. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, nos últimos 7 dias o preço do boi caiu 34,4% das regiões, subiu em 15% das regiões e ficou estável nas demais. Vale lembrar que estamos na entre-safra, onde a oferta reduzida de boiadas é um fator que pode limitar a queda nos próximos dias. Vamos então ao comentário de economia e política com o Moisés Cristiano. Destaque Rural Notícias. Sejam bem-vindos então agora às informações de economia aqui no Destaque Rural Notícias, comigo Moisés Cristiano. Quero começar falando do Mercosul, porque hoje os países do Mercosul, os seus representantes, os seus mandatários, se reuniram na Argentina com planos sobre como agilizar a entrada em vigor do Tratado de Livre Comércio fechado recentemente com a União Europeia e acelerar a assinatura de novos acordos. Os presidentes de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai se juntaram em Santa Fé
no cinturão de grãos dos Pampas argentinos, menos de um mês depois de o Mercosul ter fechado com o acordo com a União Europeia. O acordo, que foi desenhado aí durante 2 décadas, marca uma vitória do livre comércio em meio ao crescente protecionismo global, embora ainda precise ser ratificado, a princípio por parlamentos nacionais, mas os membros do Mercosul indicaram estar dispostos a buscar um modo para acelerar a implementação. Essa reunião, então, hoje serviu justamente para isso, para acelerar essas intenções aí e também para fortalecer aí esses acordos e também fortalecer os laços entre os países, né? Porque o Mercosul ele tem também que funcionar para que possa funcionar com um acordo que seja bom para os dois lados, né? Entre Mercosul e União Europeia. E o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse hoje que ele, que ocupa agora, né, a presidência rotativa do Mercosul, que vai trabalhar para incluir os setores automotivo e de açúcar na União Aduaneira. Ele disse que finalmente vai trabalhar para incluir automóveis e o açúcar e falou ser injustificável que ainda não tem esse entendimento, disse Bolsonaro. Ele fez um discurso lá na cúpula do bloco em Santa Fé, na Argentina. E diz que ele voltou a defender que nenhum país sul-americano trilhe o caminho da Venezuela, país que vive uma crise econômica, política e social, e fez um apelo pelo que chamou de voto responsável nas eleições majoritárias, citando especificamente a Argentina, que vai ter eleições presidenciais em outubro, né? Sabemos que o Jair Bolsonaro, né, ele tem essa preferência aí pela continuação do presidente argentino que está aí em campanha. Vamos falar agora de Banco Central dos Estados Unidos, o Fed. A economia norte-americana continuou crescendo a uma taxa modesta nas últimas semanas, com os consumidores continuando a gastar e com o cenário em geral positivo, mesmo diante dos problemas causados pela política comercial dos Estados Unidos. Isso é o que basicamente falou o Fed no chamado livro bege, né, que foi divulgado hoje. O emprego continuou a expandir, os mercados de trabalho permanecem apertados, com contratos em todo o país enfrentando dificuldades para preencher vagas abertas, informou então o Banco Central norte-americano, com relatos de empresas de todo o país. E também diz que o cenário em geral foi positivo para os próximos meses, com expectativas de crescimento modesto contínuo, apesar de preocupações sobre o possível impacto negativo da incerteza relacionada ao comércio. O documento, então, refletiu uma economia que estava em boa forma antes da reunião do Fed de 30 e 31 de julho, na qual o Banco Central deve reduzir os juros. Com isso, então, muitas bolsas aí no exterior tiveram queda justamente, né, por essa indicação aí de redução dos juros na próxima reunião, então, do Banco Central dos Estados Unidos para fazer a definição da taxa básica de juros por lá. Ainda falando sobre o mercado internacional, foi divulgado hoje um dado importante da Fundação Getúlio Vargas, que é o Índice de Comércio Exterior, o ICOMEX, mostrando que as exportações brasileiras recuaram 10,4% em valor, se comparar com junho deste ano, com o mesmo período do ano passado. E no acumulado do primeiro semestre chegou a queda a 3,5%. A FGV diz que o resultado foi puxado pela queda nas exportações para os principais parceiros aí do Brasil, né, neste mercado internacional, que é Estados Unidos, que é China e também Argentina. A gente sabe, né, dos problemas aí que a Argentina tem passado, né, e o recuo das vendas brasileiras justamente explicado pela crise econômica no país vizinho aqui, a Argentina. Hoje foi divulgado também pela Fundação Getúlio Vargas o chamado Monitor do PIB. O PIB, que é a soma de todos os bens e serviços que são produzidos no país, segundo esses dados, né, da Fundação Getúlio Vargas, recuou 0,8% no trimestre que encerrou no mês de maio deste ano. Segundo a FGV, no entanto, o PIB brasileiro cresceu 0,5% se comparar ao trimestre encerrado em maio de 2018. Se considerar só o mês de maio deste ano, teve altas de 0,5% em relação ao mês anterior e de 4,3% na comparação com maio do ano passado. No acumulado de 12 meses, o PIB cresceu 1,2%. A pergunta é, por que cresceu tanto em relação ao maio do ano passado? A gente já sabe a explicação, né? Ano passado tivemos a greve dos caminhoneiros, que foi aí decisiva, né, para o PIB em todos os setores produtivos. E também hoje, um dos assuntos que foi principal aí, né, nos sites de informação pelo país, foi a notícia de que a equipe econômica do governo
tem um pacote de medidas pronto para impulsionar a atividade e que pode ser anunciado nos próximos 10 dias. E uma delas, que deve ser anunciada ainda nessa semana, é a expectativa de liberar 42 bilhões de reais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, que serão sacados no mês de aniversário dos correntistas. É previsto, então, 42 bilhões de reais de saque das contas do FGTS e 21 bilhões de reais das contas do PIS/PASEP. Tem alguns analistas que dizem que há a possibilidade de acontecer já isso a partir de que o governo diga, né, que vai fazer isso, anunciar a liberação já a partir de amanhã, quinta-feira. Vamos ver então como é que ficou o índice Bovespa hoje. Olha, a explicação dos analistas é o seguinte, que hoje o índice Bovespa ele teve aí operando em leve alta, sinalizando o terceiro pregão seguido de estabilidade, porque os investidores aqui no Brasil se animaram justamente com essas notícias de liberação do saque do FGTS e do PIS/PASEP. E depois de sair as informações que eu passei aqui do livro bege do Federal Reserve, que manteve aí as perspectivas de um corte de juros na próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto, na sigla em inglês o FONC lá dos Estados Unidos, aí então caiu algumas bolsas no exterior, mas o Brasil, a Bolsa Brasileira manteve-se nessa leve alta. Então vamos ver aqui como é que ficou o índice. Olha, ela operou entre 103.711 e 104.453 e fechou a 0,08% de variação positiva, 103.855 pontos. Em relação ao dólar, fechou em R$ 3,76, leve variação negativa de 0,19%, variou entre R$ 3,75, R$ 3,7540 e R$ 3,7691. Amanhã tem mais informações de economia aqui no Destaque Rural Notícias. Até lá. Destaque Rural Notícias. Esse foi o Destaque Rural Notícias de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que você pode encontrar mais informações no portal destaquerural.com.br. Lá você encontra notícias sobre mercado, clima, agricultura, pecuária, além de notícias mais aprofundadas de alguns destaques que demos hoje aqui nesta edição. Uma boa noite a todos e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para a Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry.